Olá, eu sou o Noé Luiz. Eu e meu grupo, composto pelo Ramon e o Vitor, iremos apresentar o algoritmo de PageRank. Pode passar? Primeiramente, nós fizemos um pequeno sumário para identificar os principais tópicos que abordaremos na nossa apresentação. Primeiramente, falaremos sobre PageRank. Olá, me chamo Ramon. Bom, eu vou falar sobre PageRank e Larry Page. O PageRank foi desenvolvido em Stanford no ano de 1995 pelo Larry Page, tanto que seu nome é quem batiza o sistema usado pela agência de tecnologia, a Google. O PageRank atribui uma pontuação entre 0 e 10 aos sites, usando de uma escala logarítmica. Assim, um site que fique entre 0 e 3 estão muito mais próximos um do outro do que um site entre 7 e 10. E, além disso, um site que possui algum vínculo com um site entre 8 e 10, ele estará muito acima da média do que um site que possui, como exemplo, 50 links de sites muito mais baixos. Pode passar. Olá, eu sou o Victor e eu vou explicar como funciona o PageRank. O PageRank é um conjunto de algoritmos que ranqueiam não só sites, mas qualquer tipo de elemento que seja colocado dentro desse algoritmo. Como a gente pode ver, a gente vê nessa ilustração um grafo que representa o PageRank. Nesse grafo em si, a gente vê pequenas bolas, esferas, e grandes bolas também, que apontam ou enviam setas para outras bolas. A gente percebe que tem várias bolas pequenas que enviam setas, por exemplo, para a bola azul e para a bola amarela, e a gente percebe que essas bolas que recebem essas setas, elas são maiores. Assim como também tem a bola amarela, que simplesmente envia uma única seta para a bola vermelha, e temos uma bola gigante. A bola vermelha é uma bola grande. Assim como a bola vermelha também não recebe nenhuma a mais, nenhuma seta a mais, e só indica para bola amarela, e a bola amarela tem uma grande proporção. O que a gente entende sobre esse grafo é que o PageRank ele funciona de uma seguinte forma. É como se entre as páginas ou os elementos houvesse uma ligação. E entre essa ligação, a gente percebe que quanto mais votos ou setas indicadas um site, uma página ou um elemento recebe, ele recebe um tópico, um ranking acima dos outros. Assim como o grafo de PageRank ele leva em consideração não só a quantidade de votos que um site recebe, uma página ou um elemento recebe no ranqueamento, mas também quanto à relevância desse gráfico, dessa página. Então a gente pode perceber que o PageRank ele é um algoritmo que ranqueia não só páginas, mas também elementos. Grafos. Nós vamos falar sobre grafos. Nós podemos ver os grafos direcionais e os grafos não direcionais. Os grafos direcionais são esses que a gente vê que tem direções, que as setas indicam para algum elemento, como o A, na primeira imagem, indica uma seta para C e C para B, assim como A para B e B para A. E também temos os grafos não direcionais, que simplesmente têm relações entre si, mas são relações não direcionais, que não indicam uma direção única, e entre si estabelece uma relação equilibrada. Grafos de PageRank aplicados na vida real. Como vemos no grafo a seguir, nós vemos um grafo que representa a cadeia alimentar. Nesse grafo é perceptível que os animais que recebem mais setas, como a onça, são animais que estão acima na cadeia alimentar, que estão no topo da cadeia alimentar. Por exemplo, a onça ela é predadora do coelho, como também é predadora do catitu, e também é predadora da tartaruga terrestre. O gavião é predador da serpente, como também é predador da andorinha, e também é predador do sapo. E nós percebemos que os animais que recebem mais setas e indicam menos setas estão no topo da cadeia alimentar e têm menos predadores. E os animais que indicam mais setas e recebem menos setas, eles estão abaixo na cadeia alimentar. Então, dessa forma, nós percebemos uma relação que há entre eles, de que os animais que têm mais predadores são ranqueados e estão acima no topo da cadeia alimentar. Nesse grafo, nós podemos perceber isso. Algoritmo de PageRank. O Noé, nesse momento, vai apresentar o que é o algoritmo de PageRank. Primeiramente, preciso explicar um pouco de como ele funciona e a principal máquina de pesquisa que utiliza ele. No caso é o Google, que foi um dos principais fundadores.
Primeiramente, o PageRank ele é ranqueado, como o meu amigo Ramon já explicou nos primeiros slides. A pontuação vai de 0 até 10. E pensando assim, ela se baseia entre a cada 2 pontos. O que eu quero dizer? Vai de 0 a 1, 2. Isso tudo de uma vez. E aí de 2 a 4, de 2, 3 e 4. O que difere cada pontuação dessa? Pequenos detalhes e subindo de level referente aos requisitos que cada classe representa. Primeiramente, nos quesitos mais baixos, são a representação de qualidade, link, alcance e conexões entre si. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, se o site possui uma boa qualidade, uma boa construção. Segundo, uma boa referência de links, que ele possui uma construção excelente para seus usuários. Segundo, a questão de alcance que ele possui. O Google, por exemplo, ele tem sua própria forma de alcançar mais usuários a seus sites, utilizando manobras de pesquisa que se referente a categorias. Se no caso você pesquisa um certo produto, ela já te sugere determinados sites que têm uma classificação mais alta. Só que PageRank é uma ferramenta que já deixou de ser utilizada tanto, não ter mais a mesma importância como antes, pois antigamente era um grande exemplo para se vincular a um site, para agregar valor a ele, importância, assim constituindo a ele grande importância e um grande poder de visibilidade acima de outros sites, o que podendo ser utilizado para ser mostrado mais vezes do que outros sites, por ter um PageRank, uma classificação acima. E é isso. Obrigado e até mais.